Cuidado! O diabo procura usar a palavra de Deus para tentar afastar você da vontade de Deus. Lucas, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse texto da tentação de Jesus, algo interessante se destaca. Em cada tentação, Jesus sempre usou a palavra de Deus para evitar o ataque do inimigo. Chegando à última tentação, o que o inimigo faz? Ele usa a palavra de Deus contra Jesus, numa tentativa de afastar Jesus do centro da vontade de Deus para a vida dele. Há um ditado que diz, bem interessante, sempre eu repito, texto sem contexto é pretexto para heresia. E um ditado mais popular ainda, que minha avó dizia, mente vazia, oficina do diabo. À primeira vista, quando nós olhamos para a citação que o diabo faz do Salmos 91, achamos que sim, que ele está citando realmente a palavra de Deus. Mas quando nós abrimos nossas Bíblias e vamos diretamente para o Salmo 91, o texto no qual ele falou, o verso 11 e o verso 12, nós percebemos que parece que ele está citando realmente o Salmo, mas na verdade não é uma citação, é uma deturpação do propósito do Salmo. O texto diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Se você prestou atenção na leitura, você percebe que há uma omissão de uma pequena parte do versículo, em todos os teus caminhos, onde o inimigo, de propósito, ele só cita aquilo que convém, mas não todo o versículo. Desta forma, então, ele tira o texto do seu contexto, ele adapta o texto aos seus próprios pensamentos e ele cita, então, a palavra de Deus, mas sem ser a palavra de Deus. Ele está fingindo que está citando. Nesse caso aqui, nós temos uma deturpação do ensino da palavra de Deus, quase imperceptível. A única forma de poder perceber é se você conhecer e estar em comunhão com Deus. Conhecer a palavra e estar em comunhão com Deus. Jesus percebeu que ele estava deturpando o que a Escritura ensinava. Foi por esse motivo que ele chegou e falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Da mesma forma, então, hoje em dia, muitos são os ensinos, pregações ou coisas que as pessoas falam, citando a Bíblia, dizendo que é Deus que está falando, mas na realidade é uma deturpação daquilo que Deus realmente ensina. E ao invés de nos aproximar de Deus, tais ensinos, o objetivo dele é nos afastar do Senhor, nos afastar do centro da vontade do Senhor. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens é que os filhos de Deus, eles realmente procuram compreender o que a Bíblia ensina, procuram entender de forma profunda a verdade de Deus, e uma vez que eles compreendem essa verdade, eles se submetem a essa verdade revelada, eles se submetem à vontade do Senhor. Os filhos dos homens são diferentes. Eles procuram entender a Bíblia, sim. Eles procuram compreender o que ela ensina, sim. Mas duas coisas podem acontecer. Quando entendem o que a Bíblia realmente ensina, eles não se submetem. Ou, segunda coisa que pode acontecer, eles adaptam aquilo que a Bíblia diz à sua própria vontade, ao seu próprio querer. Jesus aqui não quis debater teologia com o diabo, não quis mostrar para ele onde estava o erro dele teológico. Jesus sabia muito bem qual era o erro, qual era o problema, onde estava a falha. Jesus simplesmente falou: não tentarás ser o teu Deus. Eu não vou manchar a vontade do Senhor em minha vida para poder satisfazer o teu querer. Eu não vou manchar a vontade de Deus em minha vida para poder seguir conforme você está dizendo que Deus diz. Porque eu conheço realmente, de fato, o que meu Pai tem a dizer. E isso que você está falando, eu sei que não é verdade. O interessante é que o Salmo 91 é um salmo que muitas pessoas muitas vezes abrem as Bíblias, deixam aberto em cima das mesas, na seguinte pressuposição, que uma vez que está aberto, o inimigo vai se afastar, vai fugir, não vai estar naquele local. Ao contrário, foi o salmo que o diabo usou para tentar Jesus. Foi o salmo que o diabo usou deturpando para levar Jesus a se afastar do centro da vontade do Senhor. Da mesma forma que ele faz isso, ele procura também fazer em nossas vidas. E a única forma de nós nos protegermos é conhecer realmente a verdade de Deus. E aqui fica o desafio. Você é uma pessoa que tem procurado realmente ler a Bíblia,
orar, clamar ao Senhor que Ele revele a sua vontade na sua vida através de sua palavra? Você é uma pessoa que procura compreender realmente o que a Bíblia diz? Ou você é uma pessoa que só basta o que os outros dizem? Você não vai averiguar a verdade conforme está escrito. Jesus combateu a tentação em grande momento de fraqueza em sua vida, sempre através do que está escrito. O nosso objetivo de vida, como filhos de Deus, é servir a Deus, baseado no que realmente está escrito, e não no que o diabo diz que está escrito. A minha oração e a vontade de Deus para a nossa vida é que nós cumpramos o querer dele, conforme está escrito verdadeiramente em sua palavra, e não conforme foi deturpado pelo inimigo e os filhos dos homens. Que Deus te abençoe, a você e a sua família.